Ok, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Vai vir? Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Bom, se não achou, pode dizer misericórdia. O Senhor é misericordioso. Amém? Amém. Então, Juízes, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte. Acho que as crianças estão na aula já passou da hora? Já estudando? Tá bom, vamos lá. Juízes 7, versículo 1 diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam-se junto à fonte de Arode, e o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Opa! Estou dizendo aqui que está na hora de acabar a mensagem. Amém? O que esse texto tem a ver com a sua vida? Com a nossa vida, hein? O que esse texto tem a ver? Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arode, o arraial de Midian, que estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Já pensou você, amanhã nos seus 10 minutos com Deus, ler esse texto? E aí? Legal? Sabe uma coisa que eu não falei nesse texto aqui, que é interessante? É que Jerubaal foi o nome que os habitantes os abrisitas, algo assim, abrisitas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na Bíblia. Mas é abrisitas. Eles deram para Gideão. Não foi o nome que Deus deu para Gideão. Foi o nome que os habitantes daquele lugar deram, porque Gideão derrubou o altar de Baal. E sabe o que muito me admira? É que no capítulo 7 diz assim: Deus aceitou aquele nome que os habitantes da região deram para Gideão. É isso que o versículo 7 está dizendo, capítulo 7, versículo 1. Aquele nome, Jerubaal, que significa Baal contende, Baal contende contra Gideão, aquele nome foi aceito por Deus. E é por isso que o capítulo 7 começa dizendo, então, Jerubaal, que é Gideão. Na verdade, o que o texto está dizendo, olha, esse homem que Baal contende contra ele, levantou-se. E agora a gente vai ver se Baal pode derrotar um homem de Deus. É por isso que o nome Jerubaal está aí. É para nos lembrar, lembra de Gideão? Sim. Aquele que Baal contende com ele? Sim. Ele se levantou para ir para a guerra. Vamos ver quem é que vai ganhar? Se é o Deus Baal ou ele? Esse texto já está nos ensinando uma grande lição aqui, meus queridos. Baal contende contra você? Não. Mas Satanás contende, sim ou não? Esse texto está dizendo assim, olha, você não é Jerubaal, você é um Jeru-Satã, é um Jeru-Diabo, né? Porque o diabo contende contra você. Agora, se você se levantar como homem e como mulher de Deus, vamos ver quem é que ganha. Quem que você acha que ganha? Quem que você acha que ganha? Gente, peraí que eu vou pregar tudo de novo aqui. Eu vou recomeçar. Quem que você acha que ganha? O homem e a mulher de Deus. Quem é o homem e a mulher de Deus? Quem é o homem e a mulher de Deus aqui? Quem é o homem e a
pode se levantar. Você pode se levantar. Satanás contende contra você, mas se você se levantar debaixo da direção, da instrução do Senhor, ele será derrotado na sua vida. Amém? Amém. Aconteceu com Gideão, vai acontecer com você também. O título da nossa mensagem é Chegou a hora de levantar-se, parte 2. Né? Chegou a hora de levantar-se. Vamos todo mundo levantar. Levanta a tua cadeira aí, vai, só um minuto aí. Vamos fazer um exercício aí. Levanta aí. Levanta, dá uma levantadinha aí. Vamos lá. Raquel está dizendo, pastor, estava tão bem aqui, estava já tão acomodado, não dormi. Tá. Agora pode sentar de novo. Pode sentar. Isso. É só para você não dormir. Tá bom? Amém? Eu acho que alguns de nós ficamos chocados com a notícia que saiu. Aliás, os jornais só trazem notícias ruins. É uma verdade. Você liga a televisão, o noticiário é só tragédia, meus queridos. O pastor Kennedy, esse pastor dessa igreja, quando eu estive com ele lá em São Paulo, ele falou assim para mim, olha, eu estou cansado de ligar o noticiário e só ouvir notícia ruim. Eu queria assim, criar um programa de rádio que não falasse de tragédia, falasse só de coisas boas que acontecem. Né? Eu acho que ele não conseguiu abrir esse programa de rádio. Mas é verdade. Nós ligamos o aparelho de televisão, nós ligamos o rádio, é tragédia, é bala perdida, é um navio que virou, um avião que caiu, é um acidente de carro, é um ciclista que foi atropelado. E o mais interessante é que, recentemente no noticiário, retratou uma família que mora no Japão e eles vieram para cá do Japão. A mãe veio com a filha para cá para o Japão e eles resolveram ir no Hopi Hari. E a menina, imagina a emoção daquele dia. Minha filha já foi no Hopi Hari, a escola dela lá em São Paulo montou uma excursão e eles foram no Hopi Hari. Né? Eu nem me dei conta, essa semana que eu me dei conta do risco que ela correu. Do risco que nós corremos a cada dia. E aquela mãe, com a sua filha, imagina, acordaram, e ela, não sei o que, vamos do Hopi Hari e tal, prepararam as suas coisas, elas levantaram-se e foram ao Hopi Hari. O que aconteceu ali? Uma tragédia. A menina morreu num daqueles brinquedos. Levantaram-se para fazer algo que ia trazer alegria, divertimento, prazer, e aconteceu uma tragédia. A Eliana estava conversando comigo, né? E eu falei para ela, sabe que a parte mais difícil da vida dessa mãe vai ser quando ela retornar para o Japão. Quando ela entrar naquela casa, que ela entrava com a filha dela, e a filha dela não estava lá. E ela falou, não, a mãe acabou de falar isso, ela deu uma entrevista aí e falou isso. Você já pensou? Levantaram-se naquele dia com uma grande expectativa do que ia acontecer. E aconteceu uma tragédia. Acompanharam também, acredito os irmãos, a história daquela menininha que foi atropelada por um jet ski. Estão lembrados? Menininha linda. Imagina, a mãe, vamos levar do interior de São Paulo, vamos à praia, vamos ao litoral, vamos mostrar o mar para minha filha, né? E naquela emoção, né? E estavam ali, a menina brincando, e de repente um jet ski vem e causa toda aquela tragédia. Elas se levantaram para viver uma emoção e viveram a pior de todas as emoções, principalmente aquela mãe e aquele pai. Meus queridos, eu não estou aqui querendo apregoar tragédias, mas nós não estamos isentos de nada disso na nossa história de vida. E a grande questão é, para que nós estamos nos levantando? Você se levanta a cada dia para quê? Cheio de planos, cheio de expectativas, acostumado já a viver a sua vida assim, né? Você planeja talvez a semana, planeja o seu dia na noite anterior, no dia anterior, como é que vai ser amanhã, e você se levanta e de repente
acontece uma tragédia, as coisas não saem do jeito que você planejou, e depois é só dor e lágrima. O texto que nós lemos fala que Gideão levantou-se. Mas quando ele se levantou, ele sabia que a tragédia não ia acontecer na vida dele. Você sabe por quê? Porque ele não levantou-se para viver a sua vida para si mesmo, para ele mesmo. Ele levantou-se para cumprir com um objetivo que Deus colocou no coração dele. E quando nós nos levantamos para viver os objetivos que Deus coloca no nosso coração, para trabalharmos na construção do seu reino, as tragédias não vão acontecer conosco. Ele vai nos livrar até o dia que o propósito dele na nossa vida, na tua vida, seja cumprido, meu querido. Por isso, o ponto alto desta mensagem, e eu poderia até encerrar com esta frase, é: pare de levantar-se para viver a sua vida para você mesmo. Deus quer que você se levante para fazer algo em favor do reino dele, na construção do reino dele. E de preferência, não pare. Porque nesta Bíblia também, e nós gostamos de tratar, de descrever e de pregar a vitória de Gideão, se você for olhar o restante da vida de Gideão, ele foi derrotado. Aconteceu uma tragédia na família dele, mas isso é outra mensagem. Porque ele achou que já havia cumprido a missão. Não, já está cumprido. Então, para que você vai continuar se levantando? Você continuar se levantando para viver para você mesmo. Uma hora a tragédia pode te alcançar. Aleatoriamente. Você vai ser premiado pelo jet ski, ou pelo brinquedo que estava lá, ou o freio do carro que quebrou, ou uma carreta que vem na contramão, ou um carro em alta velocidade, um bêbado dirigindo na estrada. Então viva a sua vida dentro do propósito de Deus, porque você pode descansar nele. Depois que Jesus estava dormindo no barco, Jesus estava dormindo naquele barco no meio da tempestade, os discípulos apavorados: Senhor, não se te dá que estamos perecendo. Jesus falou: não vou morrer disso. Eu não cumpri a minha missão ainda, para que eu vou me apavorar? Não preciso me apavorar, não preciso temer, porque eu estou vivendo a minha vida dentro do plano de Deus. Eu não vivo os meus planos. Preguei na semana passada abordando os pontos que Deus te dá a oportunidade de você levantar-se para sair da sua visão egocêntrica da vida. Só dando uma pincelada: Gideão se levantou anteriormente para malhar o trigo, para esconder dos midianitas. Isso retrata a visão que ele tinha: não, tenho que garantir o sustento da minha família. É a visão egocêntrica dos meus familiares, do meu eu aqui. No capítulo 7 ele se levanta agora. A perspectiva é outra. Eu estou me levantando para mudar a realidade do povo de Deus. Eu estou me levantando para ser usado por Deus nesta batalha que nós vamos vencer. Eu não estou pensando mais só no eu estou pensando na coletividade, na construção do reino. Uma das grandes tentações que nós enfrentamos na vida cristã é exatamente vivermos em função de nós mesmos. Sabe, quando Jesus foi tentado ali, você sabe qual foi a primeira tentação de Jesus? Você sabe, né? Jesus 40 dias e 40 noites jejuando ali na presença do Senhor, e aí vem Satanás e diz assim: olha, Jesus, simples, transforma estas pedras em pães. Sabe, existem vários elementos subjacentes, ou seja, que estão por detrás dessa proposta do maligno, mas eu vou falar só de uma. Sabe o que ele estava dizendo ali? Ele estava dizendo assim: olha, usa o teu poder em benefício próprio. Usa esse poder para ti mesmo. Seja egocêntrico. As coisas vão orbitar em torno do que tu queres.
E tu podes usar esse poder em teu próprio benefício. Se você observar a história de vida de Jesus, ele usa o poder para os outros, para abençoar a vida de outras pessoas. É curando enfermos, é ressuscitando mortos, é multiplicando o pão para satisfazer a necessidade que as pessoas têm. O poder dele sempre é usado de uma forma altruística, para o outro. Né? Altruísmo vem do latim alter, que significa o outro. Esse é um dos elementos subjacentes ali. E nós muitas vezes, servindo ao Senhor, queremos viver uma vida assim, meio egoísta, cuidar do nosso trigo. Então, você tem que se levantar para sair do seu mundo egocêntrico. Jesus não vivia egocentricamente, embora ele poderia viver, ele era o Filho de Deus, mas ele vivia teocentricamente. Não é o mundo que está orbitando ao meu redor, mas eu estou orbitando em torno da vontade do Pai. Eu faço o que o Pai quer. E é assim que ele vivia. E é assim que nós também temos a oportunidade de viver. Segundo lugar, eu preguei semana passada que Deus te deu a oportunidade de levantar-se também para sair da condição de dominado. Na condição de dominado, você fica sem saber o que fazer. Gideão naquela situação de dominado. O que eu posso fazer? Os midianitas são os dominados. O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é malhar um trigo aqui escondido deles. Não tem outra alternativa. E às vezes nós tivemos essa visão de que somos dominados por situações difíceis, não dá para fazer. Existem pessoas que se sentem dominadas pelo pecado, mas é mais forte do que eu. Não é não. Mas essa mentalidade de que somos dominados realmente tira de nós toda e qualquer iniciativa. Mas quando Deus aparece para Gideão, a primeira ordem que ele dá, vai lá e derruba o altar de Baal. Você vai desafiar aquele em que os midianitas depositam a sua confiança. O maior poder de Gideão, na visão dos midianitas, não é o da espada, é o poder de Baal. É esse poder que você vai desafiar. É o maior poder que os midianitas acreditam que existe. E Gideão foi lá. Ele começou ali o seu processo de libertação desta mentalidade, desta condição de dominado, que até leva, no presente isso acontece hoje também. Mas então como é que é, pastor? É que eu não tenho condições, eu sou uma pessoa simples, não tem estudo, não tem isso, não tem aquilo outro, então não dá para melhorar de vida, com esse dinheiro lá, ele era o diácono da igreja, irmão Renato Aguiar, engenheiro civil, estudou numa das melhores universidades de São Paulo, fez engenharia civil e tal. E sabe quem era o patrão dele? Era um camarada que não sabia assinar o nome. Quando tinha que assinar um documento, botava o polegar dele lá. Analfabeto, era o patrão dele. A esposa do irmão Renato sempre brincava. Engraçado, né? Você frequentou uma das melhores universidades do país, né? E recebe lá o teu salário, mas quem recebe a bolada da obra é o outro lá que é analfabeto. Sabe, esse homem que era analfabeto, ele saiu da condição de dominado. Ele nunca pensou assim, mas eu sou analfabeto, eu não vou chegar a lugar nenhum. Às vezes a condição de dominado nos leva a cultivar esse tipo de mentalidade. Aquele homem era sarado, era curado disso. Nós precisamos ser curados disso também. Levantarmos para sair dessa condição de dominados. E também de como crentes temos aquela visão pretérita da ação de Deus. Deus agiu só no passado. Isso aí é coisa do passado. Deus não fala hoje. Deus não age hoje. Que bom seria. Já vi crentes dizendo assim, que bom seria se Deus se manifestasse poderosa. Ele se manifesta. Nós temos essa visão de que Deus só agiu no passado. É a visão de dominado nos faz pensar desta forma. Foi o que Gideão falou. Se o Senhor é conosco, ele fala, né? Por que estamos vivendo isso? Cadê aqueles atos poderosos de Deus que a gente ouviu falar? Ele nem imaginava que o ato poderoso de Deus começava no coração dele, na vida dele, e que ele precisava se levantar para acionar o ato poderoso de mudar aquela realidade.
A gente pensa que, não, o alto poderoso vai se manifestar e eu vou ficar aqui assistindo de camarote. Deus opera. Não é assim que funciona, meus queridos. Está aqui no texto escrito. Hoje nós vamos ver que Deus te dá a oportunidade para levantar-se, para você cumprir com o propósito de Deus. Olha o que diz lá no capítulo 6, versículo 14. Abra lá sua Bíblia. Né? Olha o que Deus fala para Gideão. Você parou para pensar? O que Deus fala para você? Você chega diante de Deus: Pai, eu estou com este problema, eu estou com esta dificuldade, né? E nós só vemos os nossos problemas. Aqui não era um problema pessoal dele, era um problema da nação de Israel que trazia, que acabou prejudicando-o pessoalmente também, né? Mas às vezes a gente quer a intervenção de Deus apenas para resolver o nosso problema pessoal, porque nós ainda não nos levantamos para sair da visão egoísta. Você tem que ter uma noção do todo. Que a vitória que Deus promete é uma vitória para o reino dele, e que você tem que abençoar outras vidas também. Versículo 14 diz assim: virou-se o Senhor para ele, para Gideão, e lhe disse: vai nesta tua força e livre Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Vai na tua força. Eu tenho um propósito para a tua vida, Gideão. É isso que Deus estava dizendo para ele. Acabou? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui é uma história para a gente ficar meditando em cima. Um filme que você já está cansado de ouvir falar da história de Gideão, já ouviu em mensagens? Não. Esse Deus que falou lá, essa palavra, ela é válida para nós, ela é válida para você, ela é válida para mim. Vai na tua força. Eu tenho propósito para a tua vida na construção do meu reino aqui na terra. Foi isso que Deus falou para Gideão, e é isso que Ele está falando para você hoje. Amém? Amém. Você toma posse dessa palavra? Amém. Sabe, mas tem gente que é assim. Às vezes vai no encontro, vai num outro lugar, onde tem fogo, poder, manifestação disso, daquilo, né? Não, mas Deus falou comigo poderosamente. Olha, teve revelação, né? Às vezes não é nem revelação, é revelamento, mas tudo bem, né? Mas teve uma revelação, disseram isso, disseram aquilo da minha vida, e a pessoa se perde no emocionalismo da revelação. Eu já vi gente sublimando isso. Olha, eu já fui arrebatado. Acho que alguém aqui já deve ter ouvido a história de alguém que foi arrebatado. Eu fui arrebatado, fui não sei aonde, fui mais não sei aonde. E a pessoa, a emoção dela é retratar o que aconteceu. Sabe? Gideão, quando teve esse encontro com Deus, que foi um momento de tremenda emoção para a vida dele, Deus deu uma lição para ele. Eu fico muito temeroso com essas pessoas que têm essas revelações, mas não recebem de Deus um propósito, não recebem uma missão. Você vê quando Paulo, que perseguia a igreja, teve aquele encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, ele recebeu uma missão. Então tem gente que quer ser arrebatado, quer ir não sei para onde, quer fogo, mas fica só, não, mas olha, foi tremendo, foi maravilhoso, e fica só descrevendo, mas não muda a vida deles. Isso não muda a vida deles. E eles tampouco se levantam para mudar a sua realidade também, ou a realidade do reino de Deus. Em outras palavras, estão perdidas, são pessoas que estão perdidas no emocionalismo da revelação. Eu estou aqui dizendo, meus queridos, que emoção não faz parte, não, da nossa vida. Tem gente que é contra a emoção. Já vi pastor, fica só no emocionalismo. Deus nos criou seres emocionais, sim ou não? Sim. Isso faz parte da criação. Nós nos emocionamos. Jesus se emocionou, sim ou não? Sim. Jesus chorou. Ele se emocionou. Não foi só quando Lázaro morreu, quando ele declarou: Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados.
Aquele foi um momento de tremenda emoção para Jesus ali, olha. Sabe, quando Jesus falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um momento de tremenda emoção que Jesus estava vivendo. Então nós podemos nos emocionar, sim, claro, na presença de Deus. Nós não somos seres só racionais. Tem gente que ainda quer criar um conflito entre racional, o culto tem que ser racional. Nem tem direito do que esse texto quer dizer, né? Que fala do culto racional, lá em Romanos, capítulo 12. Nem tem direito do que quer dizer. E querem criar um conflito. Deus nos criou seres racionais e nos criou seres emocionais. E até a nossa razão também foi contaminada pelo pecado. Se a razão fosse pura, qualquer um cientista, matemático que fosse, creria em Deus somente pela razão. Mas a razão foi contaminada pelo pecado também. Então a razão em si mesma não é pura. Nós somos um conjunto, razão, somos emoção também. Agora, o grande risco é nos perdermos no racionalismo, e o grande risco é nos perdermos no emocionalismo e não fazermos nada. Quando a Bíblia diz que levantou-se Gideão, ela está dizendo, Gideão não se perdeu no emocionalismo, ele entendeu que ele tinha um propósito de Deus para cumprir e para viver, e ele se levantou para colocar aquela missão em prática. Esse é o X da questão, para você e para mim. Hoje, a gente gosta de ir na igreja, ouvir uma palavra poderosa, que nos emociona, né? Aquela palavra tocou no meu coração profundamente. Porque a gente acha que quando causa emoção é que a coisa funciona. Sabe como é que a coisa funciona, meu querido? Quando você vive o que foi pregado. E é aí que a coisa funciona. Eu mesmo, você estava nesse banco aí, ó. Eu sentava aí onde você estava. Estava aqui o pastor Josinaldo lá, pregando, né? Aí eu, Senhor, eu quero sentir a tua presença, Pai, né? Aí no domingo eu senti uma emoção, aí no outro domingo eu queria uma emoção mais forte. Eu adolescente, tinha 16 anos, né? Senti uma emoção mais forte e tal. Aí um dia eu estava aí, o pastor pregando aqui, o Senhor, não estou sentindo aquela emoção e tal. Cadê, Senhor? Cadê? Não estou sentindo, o negócio está meio frio hoje, o que está acontecendo e tal? Deus falou assim, olha, para com isso, para de besteira, você vê? Para de bobeira. Você acha que eu não estou ministrando através da palavra ali do meu servo? Não, estou ministrando sim. Você não precisa se emocionar, ficar aqui, isso vira uma droga. Isso vira uma droga, emoção é uma droga, você precisa de uma droga. É o que nem o camarada que vai lá na academia malhar, ele começa malhando 1 hora. Né? Aí o organismo libera endorfina, aí ele, que legal, se sente bem quando está malhando, ali 1 hora de malhação e tal. Só que chega um tempo que aquela quantidade de endorfina não é mais suficiente. Aí ele tem que malhar 2 horas para sentir legal, né? Porque aumentou a dose de endorfina. Endorfina é uma droga natural que o organismo produz. Aí ele, legal. Só que com o tempo, parece que não tem mais efeito. Aí ele começa a malhar 3 horas. E ele vai aumentando, daqui a pouco ele vira uma neura. Ele vive malhando, o cara está viciado em endorfina. E nem sabe disso. Às vezes nós somos assim, sabia? Quando nós nos perdemos no emocionalismo. Daquele dia em diante, por incrível que pareça, foi muito marcante essa experiência que eu tive com Deus aí, nesse lugar. Foi muito experiente, porque eu falei, não, peraí, eu já sei, Senhor, eu tenho que aprender a ouvir a tua palavra. E a palavra, ela não é boa porque ela causou emoção, deixou de causar. Ela é boa quando ela me transforma, quando ela me muda. Essa é que é a palavra boa. Sabe, você pode vir aqui, como já aconteceu várias vezes com você, e você sabe disso, ouvir uma palavra, se emocionou, não sei, mas agora sim, agora minha vida vai mudar, agora as coisas vão ser diferentes, nunca mais. Você se perdeu no emocionalismo. Eu não quero dizer que você não tem que se emocionar, não. Presta atenção, é que você não pode se perder na emoção. Quando a Bíblia diz que Gideão levantou-se, ela está dizendo assim, ele recebeu uma missão, não ficou pensando naquilo, que maravilha, eu vi o Senhor, ele veio e falou comigo, disse que eu da minha força, que ele libertar o povo, não, ele se levantou para fazer acontecer. Assim tem que ser com você, porque Deus te dá a oportunidade de levantar-se para cumprir com o propósito dele.
E quando você se levanta para cumprir esse propósito, você precisa se preparar interiormente, amém? Amém. E como é que você se prepara interiormente? Eu já preguei sobre isso aqui, várias mensagens. Cuidando do seu interior. Preguei ou não preguei? Só para lembrar, você precisa saber quem você é. Tem que ter alguma coisa em você, né, que te marca, que marca a tua vida. Ele foi lá e derrubou o altar de Baal, a primeira ação da vida dele. Isso marcou a vida dele. Começou, a história de vida de Gideão começou ali. Você precisa ter noção do que você vai enfrentar. Isso faz parte do teu cuidado interior. Você precisa se deixar possuir pelo Espírito de Deus. Amém. O que mais você precisa fazer? Buscar apoio entre os seus irmãos. Você precisa lidar com a questão da insegurança. E aí você está cuidando do seu interior. Você está se preparando interiormente para cumprir com o propósito de Deus. Tem gente que quer cumprir de qualquer jeito. Fracassa. É derrotado. Às vezes recebe a missão, já não consulta mais o Senhor. Não, Deus me deu a missão e vai fazendo do seu jeito. Sabe de uma coisa? Quando Deus chama Gideão, quando Deus chama Abraão, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Tá bom, eu já entendi. Eu vou sair. Para onde? É para o lugar que eu te mostrarei. Mas peraí, quando o Senhor vai mostrar? Fica calmo. Cada dia eu vou guiando a tua vida. Então, quando a gente recebe uma missão do Senhor, né, quando a gente tem consciência de que Deus tem um propósito para a nossa vida e queremos viver esse propósito, nós vamos buscando em Deus a direção para darmos cada passo na história da nossa vida. Meu Senhor, eu recebi a missão, pronto, agora eu estou por minha conta. Posso fazer o que eu bem entender, quando eu entender, do jeito que eu entender que eu devo fazer. Não é assim. Não é assim que funciona, queridos. Isso faz parte também do seu preparo. Estar ali com o Senhor. Obrigado, Deus, pela missão que tu me deste. Agora, Pai, eu devo fazer isso? Não. Eu devo fazer aquilo? Não. Você tem que buscar orientação. Quando agir, quando não agir. Onde agir, onde não agir. Como agir, como não agir. Com quem eu vou aliar-me. Faz parte desse ponto aqui. Deus te dá a oportunidade para levantar-se para cumprir o propósito dele, sem perder-se no estrelismo do eu. Tem algumas pessoas chamadas por Deus que, não, Deus me chamou, Deus me deu aquela revelação, não, eu fui arrebatado. O camarada acha que ele é único, não tem outro como ele. Olha, tem pessoas melhores do que você, tem pessoas muito, mas bota muito nisso, melhores do que eu. Eu não sou nada. Tu vai dar meu respeito, eu não sou nada. Mas às vezes, quando a gente recebe uma missão de Deus, descobre a voz de Deus, a gente se perde no esterismo do eu, a gente acha que é o tal. Não, mas Deus me falou, Deus me disse, Deus disse, Deus aqui. Deus fala. E quando Ele fala, é para você obedecer, dá instrução, não é para você ficar orgulhoso disso. Mas tem algumas pessoas que ficam orgulhosas. E é curioso que às vezes nós alimentamos. Não, o irmão fulano, aquele irmão tem uma unção especial. Eu queria isso é o maior pecado que você pode cometer contra a vida do teu próximo. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão fulano. Ó, Senhor, tem misericórdia daquela vida, Senhor. Tem misericórdia daquela vida. É isso que você tem que fazer. Sabe quando eu assisto um pregador na televisão, pregando? Esses pregadores que tem vários, assim, Malafaia, Apóstolo Valdoneiro, que é mais que tem a televisão? R.R. Soares. Eu oro pela vida deles. Eu oro. Mas quem sou eu? Eu sou uma pessoa. Eu não oro porque eu sou melhor do que eles, não. Senhor, tem misericórdia da vida desse teu servo. Obrigado pelo que eles já conquistaram. Mas tem misericórdia da vida deles. Fortalece-os a cada dia, Pai. Eu não fico jogando confete neles, não, meus queridos. A gente não pode ficar jogando confete nas pessoas, não. A glória pertence a Deus. Mas às vezes tem pessoas que estão perdidas no seu estrelismo, se acham mais espirituais do que as outras, porque falaram com o Senhor, tiveram uma revelação,
receberam de Deus uma missão, um propósito. Às vezes sua igreja está crescendo, multiplicando, o camarada acha que é o tal. Isso pode acontecer com você, né? O teu grupo familiar está multiplicando, né? O diabo vai lá, pô, você é o tal, meu. Ele quer que você se perca no estrelismo. Gideão não se perdeu no estrelismo, não. Quando ele descobriu que Deus tinha um propósito na vida dele, ele foi aliar-se. Né? Ele mandou chamar a tribo de Manassés, não foi isso? Manassés? Naftali, Zebulon, né? Ele mandou chamar essas tribos, né? Porque nós vamos trabalhar em equipe. O propósito de Deus existe para ser cumprido em equipe. E sabe que o diabo quer mais fazer na tua vida é te tirar da equipe. Ele quer tirar da equipe. Quer tirar da equipe. Jesus trabalhou em equipe. Jesus, mais do que ninguém, poderia trabalhar sozinho. Não, eu sou filho de Deus, eu sou todo-poderoso, eu tenho o poder todo nas minhas mãos. Mas ele trabalhou uma equipe de discípulos imperfeitos, que a imperfeição deles, assim, saltava aos olhos. Sabe uma das coisas que mais me surpreende dos discípulos de Jesus? Jesus morreu, ressuscitou, está quase subindo ao céu. Você vai ver lá em Atos, né? Os discípulos perguntam: Senhor, vai ser nessa época que tu vais restaurar Israel? Aqueles discípulos viveram 3 anos e meio com Jesus, esperando que houvesse uma mudança política na nação de Israel. Jesus vem, cumpre a sua missão, eles estão lá ainda. Mas e quando é que vai acontecer o grande dia da restauração de Israel? Jesus poderia ter dito assim: olha, eu passei 3 anos e meio tentando restaurar a vida de vocês e parece que eu estou surpreso com a pergunta que vocês estão fazendo. Vocês estão preocupados com a nação de Israel? Preocupem-se com a vida de vocês. Mas eu acho impressionante essa atitude de Jesus. Aliou-se com pessoas imperfeitas. Às vezes, meus queridos, né? Quando a gente se descobre dentro do propósito de Deus, a gente só quer tentar se aliar com aqueles que são os bons. Não, aquele ali é assim com o Senhor. Talvez vai cruzar um discípulo no teu caminho que seja aquele discípulo terrível, que vai te dar muito trabalho e você vai ser tentado a abandoná-lo. Não faça isso. Deus o colocou no teu caminho. Talvez quando você mais precisar, Ele vai ser o melhor aliado do teu lado na batalha, na guerra que você está travando. Deus tem um propósito para a sua vida e você não pode se achar a estrela. No reino de Deus só tem uma estrela, ou melhor, só tem um astro. Quem é o astro? Jesus. É Jesus. Jesus é o astro principal. Não é? Nós que vamos orbitar em torno dele. Não é? Vamos orbitar para cumprir com o propósito que ele tem para a nossa vida, como aqueles discípulos posteriormente, com exceção de Judas, fizeram. Então Deus te dá a oportunidade de levantar-se para você cumprir com o propósito de Deus. Amanhã, segunda-feira, você vai levantar-se da cama, amém? Amém. Acho que alguns estão dormindo aí e eu estou achando que esse amém foi muito fraco. Alguns já estão dormindo aí. Eu falei, eu tenho uma voz angelical, uma voz de anjo. Quando eu começo a pregar, a pessoa começa a dormir. Né? Esse pastor, que voz linda, maravilhosa. Parece uma voz de muitas águas. Que sono que dá. Né? E é uma pessoa que está do lado e diz assim: acorda, vai, fala aí. Meu querido, não se preocupe não, de vez em quando eu estou aí no seu lugar, eu dou sono também, é sério. De vez em quando Deus manda um anjo também que eu vou ouvir. Que voz maravilhosa essa, parece um sonífero. Amanhã, meu querido, de manhã você vai levantar-se, amém? Amém. Para quê? Para quê? Para quê?
pastor, depois de hoje, dessa mensagem, que eu estou meio dormindo, já estou meio sonâmbulo, mas eu entendi que amanhã eu tenho que me levantar para viver o propósito de Deus. Porque lá em Juízes 7:1, quando diz que Gideão levantou-se, ele levantou-se com o povo de Israel, para que levantando-se ele de madrugada, e com ele todo o povo que estava com ele, trabalhando em equipe com seus aliados, eles se levantaram para viver o propósito de Deus. Então você precisa acordar amanhã com esta consciência: Senhor, eu estou me levantando agora, eu estou acordando para viver o teu propósito. Me mostra, Senhor, que tudo aquilo que vai acontecer comigo me faz enxergar através das pessoas, através das situações, para que eu veja o teu propósito por detrás de tudo aquilo que eu vou vivenciar. Essa precisa ser a sua atitude. Foi essa atitude que Gideão teve, essa atitude que nós precisamos ter. E por último, para a gente encerrar, você precisa, Deus te dá a oportunidade de levantar-se para mudar a realidade em que você vive. A tua realidade, os teus problemas, eles são frutos das tuas escolhas. Isso está na Bíblia. Se você escolher errado, a sua realidade será errada. E é curioso que na vida tem gente que sempre escolhe o certo, mas num determinado período da sua vida faz uma escolha errada e aquilo as marca, quase que para sempre. A gente pode pegar um exemplo de Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais sábio, a Bíblia fala, que já passou pela face da terra. E você já viu a história de Salomão? Ele começa julgando o caso de duas mães, Ali ele precisava definir, todo mundo viu uma tremenda sabedoria em Salomão, no modo como ele tratou aquela questão. E é curioso como ele sempre passou sua vida fazendo as escolhas certas, mas lá no finalzinho da vida, ele fez uma escolha muito errada, e isso acabou dividindo o reino de Israel. Aquilo não fazia parte do propósito de Deus. Não fazia parte do propósito de Deus que os israelitas estivessem debaixo do domínio dos midianitas. Não fazia parte. Através das situações, para que eu veja o teu propósito por detrás de tudo aquilo que eu vou vivenciar. Essa precisa ser a sua atitude. Foi essa atitude que Gideão teve, essa atitude que nós precisamos ter. E por último, para a gente encerrar, você precisa, Deus te dá a oportunidade de levantar-se para mudar a realidade em que você vive. A tua realidade, os teus problemas, eles são frutos das tuas escolhas. Isso está na Bíblia. Se você escolher errado, a sua realidade será errada. E é curioso que na vida tem gente que sempre escolhe o certo, mas num determinado período da sua vida faz uma escolha errada e aquilo as marca, quase que para sempre. A gente pode pegar um exemplo de Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais sábio, a Bíblia fala, que já passou pela face da terra. E você já viu a história de Salomão? Ele começa julgando o caso de duas mães, Ali ele precisava definir, todo mundo viu uma tremenda sabedoria em Salomão, no modo como ele tratou aquela questão. E é curioso como ele sempre passou sua vida fazendo as escolhas certas, mas lá no finalzinho da vida, ele fez uma escolha muito errada, e isso acabou dividindo o reino de Israel. Aquilo não fazia parte do propósito de Deus. Não fazia parte do propósito de Deus que os israelitas estivessem debaixo do domínio dos midianitas. Não fazia parte. Mas se você ler, eu não vou poder ler agora por causa do horário, capítulo 6, versículos de 1 a 10, você vai ver que o povo de Israel deu as costas para Deus. E porque ele deu as costas para o Senhor, os midianitas vieram dominar. É curioso, a Bíblia não está falando de um povo pagão. Era um povo com quem Deus havia feito uma aliança. Mas isso não os impediu de fazer escolhas erradas.
Hoje, talvez você esteja aqui dizendo: não, mas eu já fiz uma aliança com Jesus, eu já faço parte da nova aliança, do novo pacto, eu entreguei minha vida a Jesus, mas isso não te impede de fazer escolhas erradas. E essas escolhas erradas que você fez, talvez esteja fazendo hoje, agora, trazem consequências para a sua vida e tornam a tua realidade uma realidade dura e difícil, como era a realidade do povo de Israel naquele momento. E aí? O que fazer diante disso? Deus te dá uma oportunidade de reverter o quadro, de levantar-se para mudar a realidade em que você vive. Nós não gostamos muito disso, né? O que nós queremos é: não, eu já sei, eu vou orar e Deus vai fazer um milagre. Eu já sei, na hora da intercessão, o pastor vai chamar as pessoas lá na frente, eu vou, ele vai orar e Deus vai mudar a realidade, né? Não, olha, tem um pastor que é poderoso, o camarada, olha, eu já vi na televisão, está vindo aqui em Manaus, então, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, porque se eu for lá, ele vai fazer aquela oração de poder, isso vai mudar a minha realidade, sabe o que nós estamos querendo dizer com isso para Deus? Nós queremos ser espectadores da ação de Deus. Esse ponto diz que Deus não pode levantar-se para mudar a sua realidade. Deus não quer que você seja um espectador, Deus quer que você seja um agente de transformação da sua realidade. Foi para isso que Deus se levantou. Não vou ficar aqui esperando o milagre acontecer. Deus me chamou, Deus me deu uma missão, Deus me deu um propósito, e eu já entendi que quem vai lutar para mudar a realidade em que eu vivo sou eu. Imagina aquela mulher com fluxo de sangue. Eu ouvi falar que Jesus está passando aqui na cidade. Oh Deus, ora Senhor, eu te peço, manda Jesus aqui na minha casa, Senhor. Quem sabe ele não vai passar na minha rua, e quando ele passar aqui, ele sinta algo especial, ele bata na porta, e ele entre para me curar deste problema de fluxo de sangue que eu tenho. Não. Eu falei: peraí, Jesus está passando, eu tenho que me levantar, eu tenho que agir para mudar a minha realidade. E ela foi lá para ter a sua realidade mudada, para ter a sua realidade transformada. Tinha uns cegos lá clamando: Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de Jesus, Jesus. E Jesus passa, né? Eu posso imaginar se você estivesse lá, um cego clamando para ser curado, e Jesus passava assim, ó. Glória, glória, aleluia, e aí embora. E o cego clamando lá atrás. Se você visse isso, o que é que você ia pensar? Talvez você fosse só pensar. Os discípulos de Jesus disseram: cala a boca, não incomoda o mestre, cala a boca aí. Mas ele continuou clamando e clamou mais alto ainda. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele clamasse, a realidade dele ia ser mudada. E Jesus passou assim, ó, para ver até que ponto eles iam lutar pelo que eles queriam. Mas ele clamou, bradou, e Jesus foi lá e o curou. Meu querido, Deus espera que você se levante para mudar a realidade em que você vive, ainda que você tenha feito escolhas erradas, ainda que você esteja pagando por um erro cometido lá atrás. Você não precisa viver com a consequência disso para o resto da sua vida. Tem gente que diz assim: não, agora vai viver com o resto da vida com isso. Não, esse texto mostra que o povo errou. Aliás, todo o livro de Juízes o povo errava, mas quando clamava e buscava o Senhor Deus, levantavam pessoas para mudar a realidade, que eles não tinham que viver para o resto da vida com as consequências das escolhas erradas. Isso se aplica a você e a mim hoje também. Ainda que seja uma escolha errada, ela pode ser revertida, mas ela vai ser revertida por uma atitude sua. Você sozinho, quero dizer uma coisa para você, não tem domínio da realidade. Não tem. Nós não temos domínio da realidade em que nós vivemos sozinhos.
Às vezes nós conseguimos resolver algumas questões, alguns problemas, outros nós não conseguimos. Daí tem dois caminhos, não é a inércia. Eu já tentei, olha, eu já tentei mudar, já tentei, não funciona, não dá certo, não nasceu para mim. Aí fica inerte. O outro lado, tentativas frustradas. Você tenta, não dá certo, tenta, não dá certo. Dois caminhos. A inércia, ficar parado atrás da vida, ficar tentando e se frustrando. Mudar a realidade por si só, porque você não tem domínio. Você não tem domínio da sua realidade, mas quando você está vivendo dentro do propósito de Deus e não só se alia a pessoas, mas principalmente torna-se um aliado de Deus, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é Senhor da realidade em que você vive. E Ele tem o poder para te usar para mudar, ainda que você se sinta incapaz, impotente para fazer isso. E por último, eu acho que eu já falei aqui, mas eu preciso destacar: a realidade, ela só vai ser mudada por intermédio de uma atitude sua. É a sua atitude que vai mudar a realidade. Existem muitos servos de Deus e servas de Deus que estão dormindo em berço esplêndido, esperando que a sua realidade mude. A sua realidade vai mudar através da sua vida. O Senhor vai mudar a sua realidade através da sua vida. Foi por isso que Gideão se levantou naquele dia. Quando Gideão se levantou e disse assim: hoje a nossa história vai mudar. Hoje, aquela missão, aquele emocionalismo que eu senti ali quando Deus me chamou e me deu a missão, vai se concretizar. Nós vamos cavalgar, e nós vamos para a guerra, e nós vamos vencer. A realidade vai ser mudada, e começa através da minha vida. A história de Gideão começa ele se levantando para malhar o trigo, para esconder dos midianitas. Você sabe o que isso significa? Que ele estava se conformando com a realidade. Ele estava tomando a forma da realidade. A realidade é de opressão, os midianitas tomam o trigo, então levanto e vou trabalhar escondido. Eu estou me adaptando, me ajustando àquela realidade. A história de Gideão começa com ele se conformando à realidade. Hoje, no texto que nós lemos nessa mensagem, ele se levantou para mudar a realidade. Talvez você tenha se levantado todos os dias da sua vida até hoje para se conformar na sua realidade. Minha realidade é assim mesmo, minha vida é assim mesmo, é desse jeito. Minha chamada é ir lá, sentar no banquinho da igreja, ouvir a mensagem. Que mensagem abençoada, aplaudir. Está errado aplaudir a mensagem. Não gostei hoje. Está errado falar mal da mensagem. Mensagem não é pregada para você aplaudir, apreciar ou depreciar, é para você viver. E Deus mandou essa mensagem hoje para dizer para você: chegou a hora de levantar-se. Amém. De levantar-se para sair do seu eu. De levantar-se para sair da condição de dominado. De levantar-se para vivenciar o propósito de Deus. E de levantar-se para mudar a sua realidade. Não mais conformar-se com ela. Fique de pé agora. Nós vamos orar pela sua vida agora. Deus mandou uma palavra para você. Agora você precisa dar uma palavra para Deus. O que é que você vai dizer para o Senhor agora? Né? Deus está esperando que você diga algo para Ele. O que é que você vai dizer? Deus, gostei dessa palavra. Deus, demorou demais hoje. Senhor do céu. O que você vai dizer para o Senhor hoje? Sabe que Deus espera que você diga assim para Ele? Senhor, eu quero ser o Gideão da minha geração. Eu quero me levantar, Senhor. Eu quero entrar no serviço do teu reino. Eu quero construir no teu reino. Eu quero fazer parte do teu reino. Eu não quero me levantar correndo o risco de amanhã acontecer uma tragédia comigo, como aconteceu com aquela família que
veio do Japão, daquela senhora que foi levar sua filha para conhecer a praia, porque ela estava vivendo a sua vida por si mesma, para si mesma. Não, eu quero viver dentro do propósito de Deus. Quando chegar a minha hora, eu vou partir, Deus escolhe. Manda o jet ski, manda o avião, quando o que for, não importa. Eu vou, manda a enfermidade, não importa, eu vou. Mas eu não vou me levantar mais só para viver para mim mesmo. É isso que Deus quer ouvir de você. O que você vai falar para o Senhor? Feche os seus olhos. Eu estou falando aqui, eu sei que você está de olhos abertos, por isso que eu estou pregando agora. Feche seus olhos agora. Deus quer ouvir algo de você. Fale para Deus agora. Fale da sua realidade. O que precisa ser mudado na sua realidade. Fale da sua vida. O que precisa ser mudado na sua vida. Para a obra do Senhor começar. Deus quer escrever uma história com você, como Ele escreveu com Gideão. Quando você chegar lá no céu, os anjos vão comentar: ah, esse é aquele servo que Deus nos mandou ajudá-lo, porque ele tinha uma missão a cumprir, ele cumpriu. Ai, que maravilha! Essa é aquela serva que entendeu o propósito de Deus e foi viver. Passou por muitas dificuldades, muitas vezes os anjos dizendo: nós a acompanhamos, ali estivemos do lado, levando o livramento do Senhor, ela cumpriu a missão, construiu no reino, chegou aqui agora, que maravilha, os anjos felizes, Deus feliz em te receber, porque você se levantou para viver o propósito do Senhor, como de Deus se levantou. Senhor Deus e Pai, perdoa-nos porque às vezes nós nos contentamos em nos levantar para vir à igreja, ouvir a Tua palavra, às vezes nos emocionarmos com ela e voltarmos para casa do mesmo jeito, Senhor. Perdoa-nos por isso. Obrigado porque Gideão entendeu o seu propósito e ele se levantou para viver esse propósito. Esta palavra hoje, Senhor, é para nós nos levantarmos para vivermos o Teu propósito, de construirmos o Teu reino, de multiplicarmos as vidas que vão ser resgatadas, Senhor, para o Teu reino, de sermos agentes de transformação da realidade, Senhor. Que o encontro que nós temos contigo, Senhor, no momento que tomamos consciência do Teu propósito para a nossa vida, seja suficiente para nos transformar e a partir daí nos tornar agentes de transformação da realidade em que vivemos e das vidas com as quais nós nos relacionamos, Senhor, para destruirmos as obras do mal, as obras opressoras dos midianitas, tanto na expansão do Teu reino, que tenta dominar a Tua igreja, que tenta cercar a Tua igreja, impedir o avanço da Tua igreja, como também destruir a ação do inimigo na vida daqueles que vão ser resgatados do domínio das forças do mal, Deus. Ó Pai, usa-nos, Senhor, como Tu usaste Gideão, e dá-nos a consciência que precisamos nos levantar para mudar a realidade. No nome de Jesus eu faço esta oração. Amém, Senhor. Amém. Amém.